Acaba de sair pesquisa Real Time Big Data. E aí é um olhar para a disputa do Senado, na Bahia, também pelo governo do estado, e sim, o olhar dos eleitores da Bahia sobre a corrida presidencial. Já que estamos falando aqui de debate eleitoral, de campanha, vamos então com os números com relação à corrida presidencial na Bahia, já colocando em tela, se possível, o levantamento Real Time Big Data. No primeiro turno, o presidente Lula lidera as intenções de voto na Bahia. Vamos conferir então os números em tela. Lula soma 56%, Flávio Bolsonaro 23%, Renan Santos 5%, Ronaldo Caiado 3%, Romeu Zema 1%. Cury apresenta 1%, outros candidatos marcam 2%, 5% votariam em branco ou nulo e 4% não sabem ou não responderam. Os candidatos Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Edmilson Costa, Hertes Dias, Clariana Barão e Leonardo Avalanche, somados, atingiram 1%. Então temos o presidente Lula liderando no estado da Bahia. No eventual segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula mantém essa liderança com 59% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 30%, brancos nulos são 6%, não sabem, não responderam, são 5%. Temos também uma pesquisa, um recorte dessa pesquisa, analisando a rejeição aos candidatos à presidência da República. Flávio Bolsonaro tem um índice de 57%, Lula 28%, Renan Santos 27%, Ronaldo Caiado 25%, Zema é rejeitado por 24%, Leonardo Avalanche 23%. Rui Costa Pimenta e Hertes Dias são rejeitados por 22% dos eleitores entrevistados cada. Edmilson Costa aparece também com esse índice de 22%. Augusto Cury soma 18%, Samara Martins 17%, Clariana Brandão 15%. 1% dos eleitores poderiam votar em todos os candidatos. 1% não sabem ou não responderam. Temos outro recorte desse levantamento, questionando os eleitores da Bahia se aprovam ou não o trabalho do presidente Lula. 60% aprovam, 37% desaprovam, não sabem, não responderam, são 3%. Então esse é o cenário que temos da corrida presidencial no estado da Bahia. É um cenário favorável ao presidente Lula, como vem acontecendo nos últimos anos. Quando a gente olha para um reduto eleitoral para o PT e para o presidente Lula, a Bahia é um desses estados. Exato, sempre foi um local seguro de eleição e reeleição para políticos ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT ali muito hegemônico no estado da Bahia, e essa pesquisa deixando isso muito claro no que diz respeito à possibilidade de reeleição do presidente da República por lá, esses 59%. E aí chama a atenção um ponto que é a rejeição. O presidente Lula segundo no ranking de rejeição, Flávio Bolsonaro com uma rejeição maior, se eu não me engano, na outra tela que a gente havia visto. E na sequência aparece o presidente Lula, Renan Santos e outros nomes que não têm um reconhecimento nacional tão grande a despeito do presidente da República. Então mostra como, mesmo sendo muito conhecido, o patamar de rejeição ao presidente da República é similar, por exemplo, ao de Renan Santos, que não é tão conhecido nacionalmente como o presidente da República. Então isso é um ponto positivo e mostra essa aceitação maior ao presidente da República e aos aliados dele no estado da Bahia. A questão é, será que Lula vai conseguir transferir votos de novo ao Jerônimo Rodrigues? Temos aí a disputa pelo governo do estado da Bahia. Vamos com os números em tela dessa disputa pelo governo estadual. Temos o ACM Neto com 44% das intenções de voto e o Jerônimo Rodrigues, que é o atual governador do PT, soma 42%. O Ronaldo Mansur soma 2%, José Estevão 1%. Na outra tela aparece o nome de Haroldo Félix, ele não pontuou, 7% votariam em branco ou nulo, 4% não sabem ou não responderam. Então, diante desses números de primeiro turno, o eventual segundo turno entre ACM e Jerônimo, temos o seguinte cenário. ACM com 45% das intenções de voto, Jerônimo Rodrigues 44%. Brancos e nulos são 7%, não sabem, não responderam 4%. Ou seja, um cenário para lá de apertado nessa disputa pelo governo estadual.
Levantamento que também trouxe os candidatos que os eleitores não votariam de maneira alguma. É aquele índice de rejeição que falávamos. A ACM Neto tem 44%, Jerônimo Rodrigues 43%. Então, até no índice de rejeição, os dois nomes estão empatados dentro da margem de erro. Ronaldo Mansur soma 20%, Ariel Capistrano 14%, José Estevão rejeitado por 14%, Haroldo Félix 13%, 2% poderiam votar em todos, não sabe, não responderam 2%. Para a gente encerrar essa leitura aqui de governo de estado, temos também a aprovação ao trabalho do Jerônimo Rodrigues como governador, aprovação de 51%, desaprovação de 47%, não sabe, não responderam, são 2%. Também aí um empate dentro da margem de erro com relação a essa avaliação do trabalho do Jerônimo Rodrigues. Relembro mais uma vez com o Telcúrio que foi 2022. Jerônimo não figurava sequer entre os dois primeiros colocados. O presidente Lula entrou de cabeça na campanha do governo do estado da Bahia e levou a vitória de Jerônimo Rodrigues, que agora vê um cenário de empate dentro da margem de erro com o ACM. Isso. Ainda sem também um mergulho de cabeça do presidente nessa eleição. Então esse é um ponto importante, não dá para subestimar o poder de transferência de voto e de influência do presidente Lula no estado da Bahia. Obviamente o cenário não é o mais favorável para o atual governador do estado. Você vê um governador na busca pela reeleição que aparece em segundo lugar na pesquisa de intenção de voto, só que levando em consideração um eventual segundo turno. A despeito disso, há essa margem, há essa brecha, porque a gente está falando de um governador. Normalmente, quem é o incumbente tem mais chances, porque tem a máquina pública, tem um maior conhecimento e um reconhecimento por parte da população. E, obviamente, nesse caso específico, a gente está falando do Partido dos Trabalhadores, que é um partido hegemônico no estado da Bahia, tem um presidente da República em exercício, tem essa influência do presidente, que tem uma simpatia de grande parte da população e, para além disso, tem esse palanque que envolve também senadores baianos do PT, que é o que a gente vai ver agora. E ex-governadores, né? Para você ter uma ideia, há quantos anos já o PT governa o estado da Bahia. Vamos então para esse levantamento de disputa pelo Senado no estado, colocando os números em tela da pesquisa Real Time Big Data. Rui Costa aparece com 25%, Jacques Wagner 20%, Ângelo Coronel soma 15%, assim como João Roma. Na outra tela trazemos o nome da professora Deliana com 5%, Carlos Sodré, Marcelo Carvalho e Marcelo Santana registram 1% cada. Gregório Gold não pontuou, 9% votariam em branco ou nulo, outros 8% não sabem ou não responderam, com destaque aí para nomes de ex-governadores da Bahia, nomes que fizeram parte do governo Lula de forma direta até o Cury. E no caso, uma atenção especial para Jacques Wagner, que viu aí o seu nome envolvido em investigações da Polícia Federal. E que praticamente não foi mencionado no debate de domingo no estado da Bahia, na TV Bandeirantes. Então você vê como o impacto eleitoral nesse momento praticamente não existe para o Jacques Wagner, levando em consideração, obviamente, as pesquisas de intenção e o que foi o debate do último domingo. Então aqui a gente vê os dois nomes que lideram essa busca. Obviamente não dá para menosprezar essa diferença, o do Ângelo Coronel e do João Roma, que estão empatados com a possibilidade de eles apresentarem algum tipo de ameaça para o Jacques Wagner na busca dele pela recondução no Senado Federal. João Roma, que inclusive fez parte do governo de Jair Messias Bolsonaro, é o nome do partido de Bolsonaro na busca por uma cadeira no Senado Federal. Mas o que a gente viu ao longo das últimas semanas e dos últimos meses, Operação Mirando Jacques Wagner, a saída dele, a entrega do cargo na liderança do governo no Senado Federal, a ausência de menção no debate e as pesquisas de intenção mostram um cenário favorável para ele a despeito de tudo que ele viveu ao longo dos últimos tempos. Rui Costa foi ministro-chefe da Casa Civil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, responsável por essa coordenação dos ministérios dentro do governo, um ministério importantíssimo no governo federal. E a gente está falando de dois nomes muito conhecidos no estado da Bahia, dois ex-governadores e que têm um peso, uma influência muito grande, inclusive nas eleições para governador. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, inclusive na busca do atual governador pela reeleição. Eu conto que o caso Master gera cautela
entre os políticos nesse ano eleitoral. Tá aí um exemplo que o Theo traz para a gente. E interessante vai ser também observar o quanto falaremos sobre essa disputa pelo Senado Federal. Muitos partidos aí empenhados em aumentar suas bancadas agora em 2026. É Theo Cury trazendo para a gente análise da pesquisa Real Time Big Data. Até já, Theo. Até. Pesquisa Real Time Big Data, que ouviu 1.600 eleitores da Bahia entre os dias 6 e 10 de agosto. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Levantamento realizado com recursos do próprio Instituto e que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral.